vamos entender o que significa esse pé no freio do governo. Por isso que a gente vai conversar agora com o colunista do CNN Money, Gilvan Bueno. Tudo bem, meu amigo? Ótimo dia, que legal ter você aqui no Live CNN. Bom dia. Bom dia, Renan, e nossa audiência. Bom demais, viu? Olha, a gente ouviu, Gilvan, a Thaisa trazendo para a gente alguns olhares nesse primeiro semestre do governo, como o governo deve lidar e tentar traçar para chegar a ter aí um bom resultado, né? A gente sabe que o plano atual, né, que o governo está tentando traçar aí justamente para acalmar os ânimos do mercado. O que a gente pode esperar esse primeiro semestre e, sobretudo, como a gente traduz esse tal pé no freio? Olha, ótima reflexão, Renan, para a gente iniciar o nosso diálogo aqui. No final de 2024, durante 5 semanas, nós ficamos aguardando o orçamento, onde o governo mostraria ali como ele iria realizar os seus gastos. E quando ele foi apresentado, ele trouxe muita volatilidade aos mercados, porque ele não mostrava um direcionamento concreto de como ele iria gastar. E por que isso é importante? Porque o Brasil ele está no cheque especial, ele está gastando mais do que arrecada. Nos últimos 10 anos, ele teve 2 janelas muito positivas por alguns impactos extraordinários, mas durante 10 anos o Brasil gasta mais do que arrecada. Como é que é isso? É uma relação que nós chamamos de dívida versus PIB. Tem aqui. PIB aqui é a sua geração de caixa. Então, essa sua geração de caixa está sendo bacana, mas ele tem, nas suas contas públicas, mais de 96%, Renan, de despesas obrigatórias. Então, ele tem pouca margem para manobra. Então, quando ele gasta mais do que arrecada, ele tem que vir ao mercado pedir mais dinheiro. É a emissão de dívida pública. E quando ele pede mais dinheiro ao mercado, se essa taxa está a incríveis 2 dígitos, como 13,25, ele aumenta os seus gastos, aumenta o seu endividamento, aumenta suas despesas com juros. Então, para ele não mostrar que ele não está sendo eficiente com os seus gastos, ele fala, olha, vamos colocar o pé no freio, vamos readequar nossas finanças para que a gente não pague muitos juros pela dívida e cause ali um descompasso econômico, que é gastar mais do que arrecada, e aí isso traz volatilidade, isso traz pressão nos juros, isso traz pressão no câmbio, e isso traz uma desconfiança para a economia brasileira. Mas aí a pergunta, né? Esse roteiro, ao seu ver, né? Como é que você enxerga? Ele, de certa forma, é eficiente para a meta do governo? Olha, é um ponto muito positivo, porque em novembro, Renan, o diálogo é o seguinte, olha, esse é o orçamento, nós iremos aqui fazer uma questão que é válida, que é essa adequação da isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5.000, ela é válida, existe aqui um descompasso sobre isso, porque essas pessoas acabam em alguns momentos pagando mais tributos do que pessoas que ganham muito mais, isso é válido, mas não era o momento oportuno para isso, é uma agenda muito positiva, mas que não era o momento era falar, eu vou gastar menos. Logo em seguida, nós tivemos uma fala mostrando, olha, não sei o que vai acontecer com o fiscal, mas aqui parabenizar, porque é uma sinalização muito importante que acontece de maneira diferente, Renan, em momentos anteriores. A gente não via aqui um discurso, olha, nós estamos gastando mais que arrecada, vamos fazer aqui uma eficiência, vamos olhar com lupa, vamos melhorar alguns processos internos, algumas distribuições, olhar um pouco melhor o BPC. Então, assim, é uma sinalização muito positiva que agrada os mercados. E como é que a gente traduz essa felicidade, esse apoio? As taxas de juros futuras, elas acabam descendo, ou seja, aquela expectativa que em 2027, em 2028, nós tenhamos juros próximos de 16%, elas acabam se desconstruindo. Então, isso é muito positivo para que a gente possa ter juros menos elevados, uma maior parte dos investidores assumindo seus compromissos. No outro lado também é muito positivo, por quê? Porque o mercado fica mais tranquilo, os investidores ficam com maior apetite para fazer investimentos e isso acaba gerando emprego. Então é muito positivo essa sinalização, porque mostra um Brasil muito olhando com alguns sinais, lógico, ele já fala, mas a gente precisa ter os gestos concretos, mas é muito positivo porque os juros acabam caindo e a gente olha, por exemplo, para o IBCBR, que saiu agora mostrando um crescimento que vai ser lá no dia 7 de março, Fernando, dia 7 de março, nós teremos o nosso PIB de 2024, teremos uma foto do Brasil. Isso é bom. E qual que é a situação que a gente pode trazer para a nossa audiência aqui do Live CNN? Muita gente deve se perguntar, mas e o fiscal do Brasil? Qual que é a situação atual, Gilvan?
A situação é muitos gastos, a gente tem uma excelente arrecadação tributária, foram mais de 2 trilhões, a gente tem uma boa arrecadação, mas muitos gastos que, às vezes, esses gastos não são bem direcionados. A discussão aqui é, os gastos precisam ser bem direcionados, algumas despesas precisam ser melhor distribuídas. Fazendo sempre uma associação com as finanças pessoais, que eu gosto de usar para traduzir para a nossa audiência, é aquela velha história, você tem aqui os seus gastos, você fez um orçamento, mas quando você vai comparar o seu orçamento com o realizado, beleza, tá bem. o seu realizado é muito maior do que o seu orçamento. Então, isso é muito ruim. Ele já mencionou, então, o nosso fiscal é o seguinte, nós estamos arrecadando e precisamos ter aqui uma melhor eficiência sobre isso. Então, do ponto de vista fiscal, se ele mostra para a gente medidas concretas, olha, eu vou começar a gastar menos, eu vou ser mais eficiente, isso é muito positivo. O que nós precisamos agora é uma melhor eficiência nesse fiscal para também controlar a inflação. E o que é isso aqui, Ternan? Um ponto interessante. Imagine que nas suas finanças pessoais surge um gasto que você não mensurava, que você vai falar assim, olha, eu vou gastar muito e eu não sei de onde eu vou compensar esse gasto. Isso é um grande problema. Então, agora ele fala, olha, algumas medidas eu vou ser mais cauteloso, eu vou te mostrar o que eu vou gastar, mas eu vou te mostrar de onde eu vou tirar dinheiro para pagar esse gasto. Tendo isso aqui, Renan, as coisas ficam mais tranquilas, a gente fica com menos incerteza, e quanto menos incerteza, maior a previsibilidade, maior otimismo para os investidores fazerem seus projetos. Era isso que a gente estava pensando aqui, conversando enquanto você explicava, né? O mercado agradece muito quando há menos incertezas. Aliás, Gilvan, você tinha comentado a respeito, né, do que foi divulgado pelo IBC-BR, conhecido como a prévia do PIB, que mostrou que a atividade econômica teve, de fato, um crescimento de quase 4%, 3,8% mais ou menos, né? Em dezembro, esse índice teve um recuo. Acima do esperado, a gente está falando aí de 0,7%. E a expectativa da Reuters era de que a queda chegasse a 0,4%. Vamos traduzir para o pessoal, quando a gente começa a falar de números, enfim, é bom a gente tentar traduzir o que significa. É um cenário positivo, não é? Olha, eu vou só contextualizar para a nossa audiência 2 pontos. A inflação oficial do Brasil ela é medida pelo IBGE e vai ser apresentada no dia 7 de março. Essa composição ela tem uma visão passada de 3 meses. Mas o Banco Central, para ter maior eficiência na sua tomada de decisão, ele criou o Índice de Atividade Econômica, o IBC-BR, que tem uma visualização a cada 30 dias. Então, eu, curiosamente, gosto de ter o IBC-BR como essa prévia, porque é um termômetro que dá muita certeza para os direcionamentos de política monetária do Brasil. O IBGE ele é importante, é oficial, mas ele tem uma janela de observação mais longa. Então, isso acaba não sendo tão efetivo na tomada de decisão e o Banco Central olha muito o IBC-BR. Em linhas gerais, isso quer dizer que no dia 7 de março, a expectativa é que a gente tenha um PIB de 3,8%. Isso é positivo, isso é atividade econômica. Isso, do outro lado, do lado aqui dos economistas, traduzindo para a nossa audiência, é o que nos impactou muito em 2024. Se nós temos uma atividade econômica muito elevada, muito consistente, isso acaba trazendo problemas inflacionários. É o que muitas famílias, principalmente na classe D e E, estão observando. A gente tem aqui a inflação oficial do Brasil próxima de 5%, mas que muitas famílias, quando estão chegando nos mercados, têm uma inflação de alimentos muito maior. Então, para combater isso, é necessário aumentar-se os juros para trazer essa atividade um pouco mais reduzida para que os preços se acomodem. Então, se a gente tem uma atividade econômica é muito positivo, o que a gente tem que entender é o nível de inflação. Então, o Galípolo ele faz um trabalho, fez um excelente discurso na última sexta-feira, mostrando esse comprometimento, mostrando que nós poderíamos ter um impacto no curto prazo, sim, principalmente para as empresas e para a família, mas que no médio prazo, a inflação descendo, os juros também vêm acompanhando, e a gente tem aí um momento perfeito de crescimento econômico com baixa inflação. O desafio, Hernan, que economia não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Então, basicamente, quando a gente tem essa pressão nos alimentos, as famílias sentem muito, principalmente as famílias D e E. Mas, se tivermos uma inflação reduzida, será o ponto principal para 2026, 2027, para nós termos uma economia mais pujante, com mais atividade. Então, é positivo, a gente espera assim, positivo é a atividade mostra um Brasil em crescimento.